Oi, pessoal, hoje é dia 28. Estamos aqui a caminho de Tavares, saímos de Imaculada. Estou com o pastor Lindo Carlos, Vinícius lá atrás, a namorada dele, Tainara, né? E a gente está fazendo essa visitação dos projetos da SEB Social, né? E nesse período também a SEB Social, ela comemora 30 anos do projeto Postos, né, pastor? 33. 33 anos de projeto Postos. E o pastor Lindão Carlos estava falando aqui, já participou de quantos entregas? 347. 347 postos entregues, né? E como que é essa história, assim, faz um resumo pra gente, pastor, desses 347 e 33 anos. O primeiro projeto Poços da Serve ele aconteceu no sítio Caruá, em Manaíra, devido a uma grande seca, né? 1992 para 93. Então a igreja do Caruá ali se iniciando, né? E o êxodo rural muito grande. Então o nosso pastor John, ele conseguiu uma parceria para fazer o primeiro poço da Serve, um poço Amazonas, feito manualmente, né, na rocha. Foi preciso várias dinamites para abrir o primeiro poço. E esse poço existe até hoje. E a partir desse poço, a igreja do Caruá foi consolidada. Uma comunidade que tinha 22 famílias, hoje tem quase 60 famílias. Ou seja, o sítio consolidou. A partir daquela comunidade do Caruá, outras igrejas surgiram, a, a saber, no próprio município de Manaíra. Então, a cada ano, a partir de 92, a SEV não parou de desenvolver o projeto Poços, que é desenvolvimento integral comunitário, né? Não é só a escavação, a perfuração de um poço, mas é um alinhamento com a igreja local, com os líderes locais, com a comunidade, a partir da associação, né? E através das parcerias, o Eric e Vinícius, é que os projetos têm acontecido. São irmãos que contribuem, são igrejas, são outras organizações que querem contribuir com o desenvolvimento integral de famílias no sertão. E são sinais do reino de Deus, porque é uma igreja, né, transformando a realidade das comunidades com a pregação do evangelho, também com desenvolvimento integral através da água. E a partir do projeto Poços também surgiu o projeto Plantação, que são plantações de hortas, de pomares, que tem o propósito de dar uma sustentabilidade, uma geração de renda às famílias. Tanto a qualidade alimentar, como também uma geração de rendas. E tanto o projeto Poços como o projeto Plantação tem mudado a realidade de comunidades e de famílias. Comunidades que não tinham água, comunidades que não tinham casas de alvenaria, eram casas de taipa, comunidades onde não havia sustentabilidade. Hoje tem esperança, porque no sertão água é esperança. E alguém pode perguntar, mas e a transposição do Rio São Francisco? Que ainda não chegou na maioria das cidades, né, do sertão, das cidades pequenas, de médio e pequeno porte. Porém, as comunidades rurais, a maioria depende de carro-pipa, né, da operação pipa do Exército e também das prefeituras. Então, quando um poço é aberto numa comunidade, isso significa vida, esperança e também libertação, né? Então, temos que lembrar que o Evangelho de Jesus Cristo, o Espírito do Senhor estava sobre ele para pregar, para trazer libertação às pessoas, libertação integral da alma, né, do espírito e também da parte física. Então, ao longo de 33 anos, são 347 poços feitos no sertão da Paraíba, do Pernambuco, do Ceará, em comunidades sertanejas, em comunidades quilombolas e também em comunidades indígenas. Então é um trabalho feito através da igreja local, né, das igrejas locais, a participação dos pastores, dos obreiros, dos missionários e também daqueles que estão em maiores centros que contribuem para que a SEV leve esse desenvolvimento para as comunidades. Lembrar também é que o projeto Postos e os projetos da SEV, eles não são feitos exclusivamente para a SEV, para a igreja, mas Para membros da igreja, para né? membros da igreja, mas para toda a comunidade. E também para fazemos parceria com as igrejas evangélicas de denominações diferentes.
Agora, recentemente, nós trabalhamos 3 anos, 2022, 2023, 2024, com a Igreja Batista lá em Carnaubera da Penha. Um missionário veio morar na comunidade, plantar uma igreja nas aldeias indígenas, Carnaubera da Penha, e lá não tinha água. Então ele procurou a SEV para pudesse levar o apoio com a água. Nós perfuramos lá, juntamente com o missionário, 3 poços que estão dando uma sustentabilidade à comunidade. E graças a Deus a igreja está sendo plantada lá, nessas aldeias indígenas, e também com o sinal do reino de Deus, a água com a comunidade. Então o evangelho é pregado e os sinais do reino de Deus, eles vão acontecendo, né? E tem lugares, né, pastor, que ó, a gente estava conversando que é fechado para o evangelho, né? Que você não consegue, às vezes, nem entrar numa região para levar a palavra. Mas, às vezes, para receber um poço, um benefício, né? Para buscar uma ajuda, as pessoas recebem, né, o projeto e a partir desse trabalho começa-se uma evangelização, né? E outros trabalhos paralelos, né? Juntamente com esses postos, igual o senhor falou da capacitação, que às vezes envolve ali 3 meses, um curso que dá, e nesse momento a pessoa vai recebendo ali o evangelho, vai recebendo um testemunho vivo, né? E elas vão se convertendo, né? Exatamente, Eric. São quebras de tabus, quebras de barreiras que vão acontecendo, né, em comunidades fechadas, comunidades que não tinham abertura e agora têm, através das ações, através da intervenção da igreja local, dos projetos, as portas se abrem. Então temos visto igrejas surgirem, igrejas serem implantadas, as pessoas se aproximarem das igrejas, passarem a ouvirem a palavra de Deus e eh, paralelo a todo o desenvolvimento dos projetos, a distribuição de literatura, distribuição de Bíblias. Nós temos uma parceria já há quase 20 anos com a Sociedade Bíblica do Brasil. A cada ano, Bíblias, folhetos, material específico para públicos específicos, como adolescentes, jovens, até pessoas de melhor idade, é levada a palavra de Deus. Então, graças a Deus, o Evangelho tem se expandido através dessas estratégias e através da obediência, porque ir e pregar o Evangelho é a obediência. Uhum. Eu me faz lembrar agora, você falando disso, quando Jesus ele foi ao poço de Jacó, ele pediu água. Então foi uma forma dele quebrar barreiras ali para conversar, para começar uma integração com aquela comunidade, porque a mulher samaritana foi salva, mas não só a mulher, a comunidade foi alcançada, porque aquela mulher levou o evangelho para toda a comunidade. Então, as ações que a CEF tem feito com evangelismo, com postos, né, saneamento comunitário, na área de saúde, na área de educação, através de programação Educar, são meios de evangelismo no sentido de que é o amor de Deus sendo compartilhado, né? Não é feito através de troca, as ações não são como iscas, mas é a missão de Deus, né? A missão de Deus é amar o próximo, amar a Deus, amar o próximo, e naturalmente as portas vão se abrindo, pessoas vão sendo evangelizadas e o evangelho vai sendo expandido. Então, a SEV precisa de voluntários, a SEV precisa de apoio de oração, apoio financeiro, né? Apoio técnico em muitas áreas, para continuar fazendo o que faz nos sertões do Nordeste. O propósito é expandir o trabalho do Reino de Deus em todos os lugares e de forma prática, né? De forma concreta, através da palavra e da ação. Deixa eu só falar aqui do Vinícius, né? Que, para quem não conhece, tá vendo ele aqui comigo hoje. Vinícius trabalha comigo. Vinícius é também advogado e ele está nos ajudando a Sede Social com a divulgação, com a comunicação social e o material para divulgação, né, Vinícius? Uhum. E aqui, Tainara, eu tenho até uma notícia fresquinha para dar para o pastor, viu? Tainara, que ela é bióloga e mestranda em ciências agrárias. Isso, né, Tainara? Tô errado não, né? Hoje ela tem o estágio na Embrapa, isso, Tainara? As pesquisas desenvolvidas na Embrapa, né? Aí, conta pra gente e já fala pro pastor aqui o que que você estava compartilhando comigo ontem, que você falou, olha, tô achando muito interessante essa viagem,
porque aqui existem alguns pontos que são sensíveis, que podem ser objeto de pesquisa, né? E você estava querendo levar algumas ideias, né, para a Embrapa. Fala para o pastor, explica essa ideia e dá essa novidade para ele aqui. Porque na Embrapa a gente também trabalha com melhoramento de espécies. Então eu estava com a ideia, ainda estou com essa ideia de conversar com o pesquisador lá da Embrapa, que foi meu antigo professor, para a gente tentar desenvolver algum projeto para trazer algumas espécies para cá. E também é, do, do tratamento dos fungos dos produtos orgânicos. isso, que a gente também, eu estou verificando, já mandei mensagem até para um especialista nessa área sobre os fungos que está dando no mamoeiro, para a gente ver alguma tentativa para conseguir reduzir isso, ou até mesmo acabar de uma vez. E também sobre o arapuá, que é um tipo de abelha que também costuma dar muito aqui, principalmente no maracujá. Então é isso que eu estou tentando desenvolver com alguns especialistas. Muito bom, né? Graças a Deus, glória a Deus por isso. A agricultura familiar, ela é algo a ser potencializado ainda na região. E o projeto Plantação tem esse propósito, potencializar agricultores que têm essa vocação. Não só plantar o milho e o feijão, mas outras culturas de hortas e de fruteiras que podem gerar, melhorar a qualidade alimentar e gerar rendas. E esse tipo de apoio, né, que a Tainara está com essa possibilidade, propondo essa possibilidade, isso é muito importante, porque vai ajudar na prática aquilo que eles estão fazendo e estão necessitando. Então, Tainara, que tudo possa correr bem, possa dar certo, né? Surgir é, algum apoio que possa cooperar com esses agricultores que são apoiados pela ASEV e, quem sabe, até outros agricultores, como ouvimos ontem, lá em Maturéia, a partir do projeto Plantação, outras famílias também começando a produzir hortas, né? Então, o apoio foi dado a Gil Sandro, mas quando as pessoas verem que alguém tá progredindo, está prosperando naquilo que está fazendo, então outras pessoas também querem fazer e precisam desse apoio, porque uma das áreas mais frágeis do sertão, Tainara, é o apoio técnico. Esse apoio que o governo, as prefeituras têm um técnico, mas às vezes é um técnico para todo o município. E aí, na verdade, eles não conseguem atender como deveriam. Então, se nós pudermos, de alguma forma, cooperar com algumas famílias, com alguns agricultores, isso pode gerar uma bola de neve, né? Porque, na verdade, os saberes, o conhecimento ele precisa ser multiplicado. E quando o agricultor aprende, quando alguns agricultores aprendem, isso acaba se multiplicando dentro das comunidades. Então, muito importante essa notícia. Então é isso, pessoal. A gente vai ter no longo da viagem, entre uma parada e outra, a gente aproveita para fazer um vídeo, para compartilhar. A ideia é compartilhar um pouco do que está sendo feito, os sinais visíveis do reino de Deus aqui no sertão nordestino, né, que Deus tem operado, levantado aqui pessoas, não somente as pessoas que compõem, mas voluntários, assim como a Vinícius, que está aqui hoje, a Justamente, né? Inara, e outras pessoas que vêm de longe, vêm de outros países, às vezes, para conhecer, né, da Inglaterra, Sul do país, né? no sul, né, veio um grupo foram acho que 16, né, pastor? 16 pessoas chineses que, que são mantenedores, né, da Ação Social, mas, como o pastor falou, né, é um trabalho que é voluntário, e um trabalho que, ao mesmo tempo, ele tem o objetivo de assistir, eh, materialmente, nas suas necessidades das pessoas, né, no sentido de opor promover para elas
um suporte para que elas possam ter a provisão, recursos financeiros na sua casa, né? Receitas em suas casas, como também a água, algo tão essencial para a vida, que realmente ainda tem muitas pessoas que têm muita dificuldade. Ontem a gente estava na cidade de Maturéia, por exemplo, é um exemplo dessas cidades, que é uma cidade que ainda não recebeu a água da transposição de São Francisco, e a cidade toda, mais de 6.000 pessoas, estão dependendo única e exclusivamente de carro-pipa, porque o açude da cidade também ele secou. Esse ano, em 2025, ele está sendo um ano de muita estiagem, então não tem outra fonte de água, e essa água ainda não vem de cidades vizinhas, né? Então, assim, é uma situação muito caótica, principalmente para aqueles mais vulneráveis. Por quê? O que acontece com o mais vulnerável? O mais vulnerável, ele não tem, às vezes, nenhuma caixa d'água. Então, ele vai ter um balde e ele coloca água nesse balde aí de 100 litros e vai ter que passar aí até o quanto der com essa água, né? Então, assim, às vezes ele priva banho, né? Vai se privar de muitas coisas, né? Então, por mais que exista um desenvolvimento no sertão nordestino, ainda existem muitas pessoas em estado mesmo de vulnerabilidade, necessidade. E para essas pessoas, quando eh, recebe, né, um auxílio, né, principalmente na zona rural, recebe um auxílio, é uma luz, para eles é como uma salvação vinda direto da parte de Deus, porque realmente é o gado sofrendo, não consegue criar nada, não consegue plantar nada, e às vezes ele depende única e exclusivamente de um benefício que também não supre todas as necessidades. E as pessoas que são selecionadas são pessoas que elas querem desenvolver sua atividade, que elas amam a agricultura, elas querem trabalhar, né? Às vezes ela não tem, às vezes, conhecimento técnico, não tem profissão, né? Mas quando chega uma ação dessa, né? De direcionamento técnico, de dar suporte, né? Logística, e água, com materiais, com insumos, ou até mesmo projeto Quatro Pernas, dando um animal para ela criar, né? Capacitando ela, essa realidade vai se transformando. E não transforma somente uma família, né, parceiro? Transforma, sim, a cidade toda impactada, né? E glória a Deus por isso, né? Louvamos a Deus. E é isso aí, parceiro, tá? Então a gente depois dá continuidade aqui dessa viagem.